Imigrantes desaparecem no mar Mediterrâneo depois de naufrágio de embarcação. Testemunhas dizem que 400 pessoas caíram no mar, mas a guarda costeira não encontra vestígios das vítimas. Diretores da Germanwings dizem ter recuperado 80% dos destroços do avião que caiu nos Alpes. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde. E as novidades no processo de votação para a nova diretoria da CNBB. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. Sobreviventes de uma embarcação que afundou no mar Mediterrâneo no último domingo afirmam que 400 imigrantes que tentavam chegar à Europa desapareceram. Mas a guarda costeira não encontrou nenhum vestígio dessas possíveis vítimas. 400 imigrantes que tentavam chegar à Europa através do Mediterrâneo desapareceram. É o que dizem os sobreviventes de um naufrágio que desembarcaram na Itália no último domingo. A guarda costeira do país prestou assistência a 42 barcos com mais de 6.500 imigrantes. Até agora não foi possível confirmar o número de desaparecidos, mas esta pode ser uma das piores tragédias dos últimos meses. Um comandante da guarda costeira informou que não há indícios que supõem a existência de outras vítimas ou de sobreviventes. Mais de 10.500 imigrantes ilegais chegaram à Itália no início deste mês e com a chegada da primavera no continente, o número deve aumentar. Medidas europeias para conter a imigração transformaram o mar Mediterrâneo em corredor da morte para muitos que tentam entrar clandestinamente no país. A presidente Dilma Rousseff se encontrou na tarde de ontem com agricultores que fazem o 21º Grito da Terra. Eles apresentaram ao governo a pauta de reivindicações. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura apresentou cerca de 200 reivindicações para melhorar a vida de quem vive no campo. Entre os pedidos estão o avanço na reforma agrária, o fortalecimento da agricultura familiar e a proteção dos assalariados rurais. A entidade pede ainda a liberação de 30 bilhões de reais para o custeio e o investimento no setor, além da manutenção dos juros para a agricultura familiar na próxima edição do Plano Safra. Na questão previdenciária, a entidade quer acelerar a desburocratização do processo de aposentadoria rural. Os agricultores familiares, homens e mulheres, se aposentam, o homem aos 60 anos e as mulheres aos 55 com um salário mínimo. Só que para eles provarem esta aposentadoria, eles têm que apresentar ao INSS um batalhão de documentos dos últimos 15 anos. Em resposta às reivindicações, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, diz que a pauta será estudada pelo governo e que levará em conta as possibilidades orçamentárias. A presidenta reafirmou, o compromisso do governo com a implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária e reafirmou também o seu compromisso com a agricultura familiar, colocando 3 aspectos que são importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. A questão do cooperativismo, a importância para uma forma de agregar valor, maximizar os recursos, A questão da agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a vida, e a saúde das pessoas. E também enfatizou a importância da agroindústria familiar. O governo também estuda o lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária, após a reformulação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nós vamos fazer esse plano até o final do 2º semestre.
Depois de muita discussão e protestos em várias capitais brasileiras, a Câmara dos Deputados adiou a conclusão da votação do projeto de terceirização, que permite uma empresa contratar outra empresa e assim terceirizar funcionários de todas as atividades e serviços. A votação das propostas para alterar o texto principal do projeto ficou para a próxima quarta-feira. Esse assunto gerou muita polêmica por parte do Partido dos Trabalhadores e das centrais sindicais, que acreditam que a terceirização pode precarizar as condições de trabalho. Já os empresários afirmam que a medida vai promover mais empregos. Esse adiamento foi acertado em uma reunião de líderes por meio de um acordo entre os partidos e aprovado depois no plenário. O Brasil recebeu de volta 19 milhões de reais que estavam bloqueados no exterior. A repatriação faz parte da Operação Anaconda da Polícia Federal. O Ministério da Justiça anunciou a recuperação de 60 milhões de reais que estavam em bancos da Suíça. O dinheiro, que ainda será devolvido aos cofres públicos no Brasil, é relacionado à Operação Anaconda, iniciada pela Polícia Federal em 2003 e que prendeu envolvidos em uma organização criminosa especializada na venda de sentenças judiciais. Quando se fala de corrupção e de lavagem de dinheiro, não basta investigar. É necessário punir os autores dos atos ilícitos e recuperar os recursos que foram desviados dos cofres públicos. Nesse sentido, tem havido um esforço muito grande do Estado brasileiro em poder tomar todas essas medidas. Acordos de colaboração com outros países já permitiram que o Brasil recuperasse 500 milhões de reais que tinham origem ilícita. Outros 2 bilhões de reais estão bloqueados e podem ser devolvidos ao governo brasileiro nos próximos anos. É muito importante que todos os brasileiros e todas as brasileiras percebam que cada vez mais o Estado brasileiro é um Estado que se capacita e reage à prática de atos ilícitos. O Estado brasileiro seguramente é mais forte que o crime organizado quando as suas instituições agem em conjunto de forma harmoniosa. A companhia aérea Germanwings informou que retirou cerca de 80% dos destroços do avião que caiu nos Alpes franceses do local do acidente. Aproximadamente 80% dos destroços do Airbus A320 da Germanwings, que caiu no dia 24 de março nos Alpes franceses, já foram retirados do local da catástrofe. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela companhia alemã Lufthansa, dona da filial de baixo custo. O trabalho atual é retirar os destroços. Começamos na última quinta-feira e até a tarde de terça retiramos 80% das partes do avião, o que corresponde a mais ou menos 35 toneladas de material. A companhia estuda agora como fazer a descontaminação do solo no local da queda. Nós temos uma estimação de uma quantidade de querosene que é... Temos uma estimativa de que haja 4 toneladas de querosene e também 95 litros de lubrificante e óleo hidráulico na área. 95 litros de lubrifiant e de l'huile hydraulique sur site. 150 pessoas morreram na queda do avião no dia 24 de março. Segundo a investigação, a aeronave que seguia de Barcelona para Düsseldorf teria sido derrubada propositalmente pelo copiloto Andreas Lubitz. A seguir, uma pesquisa sobre a saúde do brasileiro. O número de sedentários diminuiu no país. Hoje a previsão para a capital de Santa Catarina é de tempo nublado e de possibilidade de chuva forte em áreas isoladas, acompanhada de trovoadas. Temperatura máxima em Florianópolis de 27 graus. Em Porto Velho, o tempo fica encoberto por nuvens com possibilidade de chuva de curta duração. A máxima na capital chega nos 31 graus.